Bom, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a minha real experiência tendo um PlayStation 2 pela primeira vez em pleno 2025. Esse é o primeiro vídeo do canal, meu nome é Marcelo, quero compartilhar aqui com vocês toda a minha experiência com esse console e também trazer um pouco sobre jogos, que é algo que eu gosto bastante, né, que é algo que sempre fez parte da minha vida. Então, sem enrolação, o que eu quero mostrar aqui para vocês, primeiramente, é um modelinho, tá? Um modelinho Slim, que não foge muito do padrão, que a maioria das pessoas já conhecem já, tá? Que ele tá com 2 memory card. Eu vou explicar bem certinho como que eu comprei ele, o que veio quando eu comprei ele, certo? Bom, contando um pouco da minha história, na época, quando todo mundo tinha PlayStation 2, eu não tinha PlayStation 2, eu tinha apenas PlayStation 1 e jogava muito na casa de amigos, né? Na casa, na verdade, de um amigo meu, que era o filho da patroa da minha mãe. Depois de algum tempo, né, eu consegui adquirir aí um GameCube, mas foi assim, uma experiência muito boa que eu tive com o videogame, mas ele não acaba sendo assim como o PlayStation 2 em questão de biblioteca, né? Porém, os jogos exclusivos que ele tem, o GameCube, ele é um videogame que os exclusivos dele são excelentes, né? Então eu falo que é um ótimo videogame não apenas pelo poder, o processamento dele, pelo que ele te entrega em qualidade gráfica, mas também em qualidade de jogos, em questão de jogos exclusivos, né? Como Super Metroid, Mario, Zelda, enfim. Porém, na época que todo mundo tinha o PlayStation 2, eu era o único que tinha GameCube e a minha experiência, assim, em questão de jogos, eu vou pedir até desculpa aí por causa do cachorro, né? Vocês ouviram aí o latido, mas não tem como, né? Vou ter que continuar desse jeito mesmo. Vou tentar cortar o mínimo possível do vídeo para ser bem direto. Então, voltando ao assunto, quando todo mundo tinha o PlayStation 2, eu era o único que tinha GameCube e os jogos naquela época para GameCube, como era só original, o acesso deles era muito difícil. Na época tinha uma locadora, eu alugava alguns jogos lá, mas eu não tinha uma real experiência mesmo com quantidade de jogos, querendo jogar tudo que eu queria, tudo que eu ouvia falar. Na época em revista, ou até mesmo na Mix TV, que passava bastante coisa de jogos, né? Quem é da Mix TV que lembra que tinha o combo, Fala Mais Joga, enfim, outras coisas que eu via por lá. Então eu acabei adquirindo ele e fiquei com ele e logo passei para frente, acabei ficando sem videogame, sem consoles, aí eu entrei no mundo de PC Games, mas isso fica para uma outra história, que eu foco mais no PlayStation 2. Então eu não tive condições de comprar um PlayStation 2 depois disso. E aí, ao se passar anos e anos e anos, eu casei, tenho um filho hoje de 6 anos, né, que para falar a verdade, esse PlayStation aqui eu acabei adquirindo para ele de presente de aniversário, porém eu também usufruo, né? Porque é algo que eu gosto bastante. E por incrível que pareça, ele gostou muito do videogame, porque assim, nunca teve um videogame e eu tinha um notebookzinho bem ruim assim, eu colocava para rodar alguns emuladores de PlayStation 1 nele, ele até rodava, mas logo ele aquecia e desligava. Aí então ele rodava mais algum Super Nintendo, mas não funcionava muito legal mesmo, ele era bem fraco, acabou estragando. Então eu peguei e pensei, falei, acho que eu vou dar um videogame para ele, né? Eu nunca tive esse prazer assim do meu pai chegar e me dar um videogame, né? Então eu falei, a gente com isso eu quero dar pro meu filho que eu não tive, né? Lógico que se eu pudesse eu daria videogames assim mais da última geração, né? Como PlayStation 5, mas o PlayStation 2 é um videogame assim que tudo pelo que eu vi antes de comprar ele, tudo que eu assisti, busquei informações, eu acabei vendo que é um excelente videogame com uma biblioteca gigantesca de jogos, principalmente jogos multiplayers, jogos single players também, e também jogos que você consegue estar adquirindo eles assim de uma forma muito mais fácil. Por que eu falo isso? Porque até então eu não sabia que existia o famoso OPL. Eu acabei descobrindo o OPL pesquisando, né, sobre conteúdos do PlayStation 2 para ver a biblioteca de jogos que tinha, se valia a pena, se hoje em dia é um ótimo videogame, porque eu conheci muito pouco. E foi aí que eu descobri que o PlayStation 2 foi o videogame mais vendido da história, né, que ele fez muito sucesso, tanto quantidade de jogos e jogos divertidos, né, tanto single player quanto multiplayer. Então isso daí já me chamou mais atenção. Então eu falei, então acho que eu vou acabar adquirindo um PlayStation 2. Mas aí eu pensei mais ainda, eu falei assim, o problema vai ser um pouco a questão dos jogos, né? Até que eu preciso de um destravado para poder rodar os jogos, né, que esteja com um leitor legal. Foi aí que eu entrei em um vídeo, eu não lembro bem de quem que é o vídeo,
Mas foi aí que eu entrei em um vídeo que o rapaz estava lá falando, né, para você jogar o PlayStation 2 com jogos diretamente do pendrive. Eu falei, opa, isso já me chamou atenção, deixa eu ver do que se trata. Foi aí que eu entrei e descobri o OPL, né, que até então eu nunca tinha ouvido falar. E vi como que funciona o sistema de OPL no memory card, USB, enfim. Aí eu achei isso muito interessante, falei, pronto, vai ser um desses que eu vou comprar. Só que eu não tenho muito dinheiro para gastar, né? Então eu vou pesquisar. E eu basicamente passei, eu acho que uns 2 meses indo atrás de um PlayStation 2, que de preferência que já vinha com esse OPL, porque eu não sabia como que funcionava direito, né? Eu ainda não sei bem, né, como que funciona para poder colocar no pendrive, colocar no memory card, enfim, todo esse procedimento, né? Mas eu também não iria fazer porque eu não tenho computador, não tenho esse conhecimento. Então eu já queria um PlayStation 2 que já viesse preparado, só ligar e jogar. Então minha busca começou. Aí eu achei alguns que o pessoal estava pedindo 350, 400, eu falei, não, eu vou garimpar o máximo que der, até o limite, né, que é a data de aniversário do meu filho, que é no mês de junho. Eu falei, então eu tenho até junho para poder achar esse videogame. E essa procura eu comecei praticamente em março. Eu comecei a caçar esse videogame aqui em março desse ano. E aí eu fui atrás, fui atrás, e até que eu acabei achando um anúncio que o rapaz colocou lá, vende esse PlayStation 2 já com OPL, um pendrive de 32 GB e um controle com fio. Aí eu falei, pô, isso aqui já me chamou a atenção, né? Peguei e liguei pro rapaz, o rapaz falou que já tinha vendido. Porém, ele tinha mais, porque ele trabalha com isso, né? Ele trabalha vendendo, ele tem uma loja de jogos e, por incrível que pareça, fica pertinho da minha casa. E aí eu peguei e falei, vai ser lá mesmo. Já mandei mensagem para ele. No dia eu estava no centro fazendo algumas coisas, fiz tudo que eu tinha que fazer lá no centro, já corri lá e adquiri o videogame. Só que ele não veio dessa forma aqui que vocês estão vendo, né? Como que ele veio? Ele veio com esse controlinho aqui com fio, tá? Veio com esse memory card aqui, que esse memory card dele aqui é um memory card que já veio com o sistema UPL. Deixa eu tirar ele aqui, com a mão só é difícil. Ó, memory card 16 MB, já veio com ele, tá? Com o sistema OPL. E ele veio com um pendrive também de 32 GB com alguns jogos, né? E aí eu acabei também adquirindo essa pecinha aqui, que é o PS2 to HDMI, que eu recomendo muito para você que não tem essas televisão antiga de tubo, né? Você tem essas televisão agora mais recente, né? Mais recente que eu falo assim, de essas LCD, ou HD, enfim, esse daqui tem HDMI. Então essa peça aqui ela é essencial para você conseguir fazer seu videogame funcionar com uma qualidade boa, legal, porque se você ligar com o vídeo, os cabos de áudio e vídeo, não vai ficar muito bom. Você vai conseguir jogar, mas a sua experiência gráfica não vai ser tão boa. Então ele veio com esse memory card, veio com um pendrive que ele está guardado, que é de 32 GB. Nesse pendrive ele veio, acho que com uns 10, 12 jogos, assim, né? Nem tão jogos bons, assim. Pra não falar que não tem jogo bom lá, que eu conheço, assim, que eu joguei. Tinha o God of War, o Shadow of Colossus, né? E o Black, tinha o Need for Speed Carbon, tinha um Crash também, né? Aquele Crash Titans. Tinha mais alguns outros joguinhos também. Só que, como eu disse, como eu nunca tive PlayStation 2, então eu não conheço bem esses jogos dele, né? O God of War eu conheço, óbvio, porque eu joguei na casa do meu amigo, mas nunca peguei ele para poder jogar do começo até o fim, né? Direto, eu sempre pegava picado, né? Shadow of Colossus eu também nunca cheguei a jogar, eu já só ouvi falar, mas nunca cheguei a jogar. O Need for Speed Carbon eu joguei quando eu tinha GameCube, que eu alugava nessa locadora, né? Então tem muitos jogos que eu não conheço, não tenho a mínima ideia assim de como que é, mas tenho vontade de jogar e agora eu vou conseguir. Então eu fui lá, adquiri esse PlayStation, veio dessa forma, com esse memory card, esse pendrive de 32 GB, e eu acabei adquirindo essa pecinha aqui. E aí depois disso, né, como meu filho tem 6 anos, né, e hoje em dia, quando ele estava jogando no notebook que eu tinha, é um controlezinho que eu tenho ali Bluetooth, que eu conectava nele, né, e ele ficava sem fio. Então ele já estava acostumado a jogar com esses controles sem fio. Aí o que eu fiz? Eu dei uma pesquisadinha na internet e achei esse controle aqui de PlayStation 2 com esse adaptadorzinho aqui, ó, para você poder colocar ele, né, jogar aí sem fio, que fica de passagem assim, que é um excelente acessório que eu indico você comprar. O controle ele é muito bom,
ele dá uma precisão muito boa, tá? Ele não tem nenhum delay, o analógico dele, todos os dois analógicos dele é muito firme, tá? Ele vibra muito bem, assim, o sistema dele para poder vibrar, o DualShock dele é muito bom, também é um controle pesado, comparado com esse daqui é um controle bem leve, não é um controle ruim, você consegue jogar de boa, mas a qualidade desse controle aqui é excelente. Eu tô pensando mais pra frente, aí, provavelmente no próximo mês eu tá comprando um outro desse daqui, que ele é muito bom. Então logo eu já adquiri esse, e esse videogame aqui, ele ficou praticamente assim guardado, né, assim, porque como eu ia dar ele de presente pro meu filho, né, eu comprei ele no finalzinho de abril e o aniversário dele era em junho, então ele ficou desse período guardado. Eu jogava assim nas minhas folgas, né, eu ia lá, tirava ele, colocava pro jogava, né, porque como eu disse, eu comprei de presente para ele, mas eu também aproveito, né, porque é algo que eu gosto bastante. E foi aí que eu peguei e fiz esse negócio, comprei o videogame dessa forma, paguei R$ 250 nele. Só que aí eu paguei, eu acho que mais R$ 12 nesse adaptadorzinho aqui. E no controle eu peguei, ele tava com uma promoção na Shopee. Eu paguei nele, foi 39. Esse é o R$ 40, né? O frete grátis, mas aí ele saiu R$ 40. Aí chegou esse kitzinho aqui que vocês estão vendo. Foi esse daqui, esse memory card aqui de 16 GB e esse adaptadorzinho aqui. Foi isso daqui que veio, né, de começo. Aí a gente tava jogando, né? Eu queria colocar mais jogos, mas também não tava podendo gastar muito, né? Para o cara poder colocar. Então a gente ficou basicamente com esses jogos. Aí eu descobri que tinha o cabo OTG para poder ligar no celular e através disso colocar o pendrive. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, comprei esse cabinho OTG, que ele é baratinho. Coloquei no pendrive. Aí os jogos que tem menos de 4 GB... você consegue baixar e colocar direto no pendrive para ele poder rodar. Os jogos de PlayStation 2 que tem mais de 4 GB, aí você tem que passar ele por um programa no computador. Tem um programinha também no celular, mas não dá certo, é muito complicado, que aí ele particiona várias vezes os jogos. Aí eu peguei e comprei esse, baixei alguns jogos e não funcionou. A maioria não funcionou. Aí eu consegui baixar e colocar no pendrive um jogo do Scooby-Doo e um jogo do Tartaruga Ninja, né, que ele queria, e aí eu consegui fazer rodar e funcionou. E a gente jogou por bastante tempo esses jogos praticamente, mas jogou muito. A gente chegou até zerar esse Scooby-Doo, que ele é co-op, ele é um jogo facinho, é bem tranquilo mesmo de jogar, e a gente conseguiu jogar, mas só que, nossa, ele tava só jogando isso, eu já não aguentava mais ver Scooby-Doo. Aí o que eu peguei e fiz, né? Tava esperando sair de férias, né, para poder pegar um dinheiro e colocar alguns jogos, ir lá nesse rapaz, pedir para ele poder tirar alguns jogos do pendrive, colocar ou comprar um pendrive de 64 GB ou 120 já com os jogos lá e fazer uma lista para ele. Era isso que eu ia fazer. Mas aí no finalzinho do mês de setembro, antes de eu sair de férias, que agora é em outubro, né, aí tem um rapaz lá no meu serviço que ele é também, tipo assim, ele é fascinado em jogos assim, ele coleciona tudo mais. Aí eu tinha comentado com ele, aí do nada ele chegou lá no serviço, chegou com esse HDzinho aqui, que eu não sei quantos GB que tem. O HD tava lacrado, ele comprou esse jogo aqui, ele nem chegou a testar. Ele é tipo assim, ele compra as coisas, mas nem testa. Aí ele comprou esse HDzinho aqui. Eu não sei quantos GB que ele tem, não faço ideia. Essa aqui é a case, HDzinho que já veio aqui dentro, o cabinho USB. E aí ele também já pegou e levou esse memory card aqui, ó. Esse memory card aqui de 64 MB, que é o que já também com o PL, né, para poder rodar esses joguinhos aqui do HD. Então, beleza. Então, assim, ele chegou lá do nada, eu tava almoçando, ele chegou, pôs em cima da mesa e falou, ó, leva lá, testa, se você jogar, se você gostar, a gente faz negócio. Eu falei, beleza. Aí eu trouxe, liguei, né, já tirei o pendrivezinho que tava, né, coloquei esse memory card de 64 aqui na primeira entrada, né, esse outro aqui, eu ainda não fiz o teste para ver se eu não sei, eu acredito que os UPLs devem ser diferentes, porque a interface de um é diferente do outro, não sei qual que é mais novo, qual que é mais velho, eu ainda não testei os jogos que tá naquele HD com esse OPL aqui, talvez eu faça um teste só para ver o que acontece, de curiosidade, né, para ver se vai funcionar ou não, né, se vai ter um desempenho, não tenho muita certeza. Porém, as coisas que eu notei com esse memory card aqui, com o PL, com o HDzinho que ele me trouxe, assim que eu coloquei, mas estava cheio de jogos.
Eu não lembro quantos jogos tem mais ou menos. Sim, eu contei, eu não sei se tem 107, 110. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando certinho todos os jogos que tem ali. Mas eu sei que tem muito jogo ali. Bom, jogo assim que eu morria de vontade de jogar, mas eu não conseguia jogar porque eu não tinha o PlayStation 2. E que agora eu consigo, né? Praticamente assim, só para citar exemplos de jogos que tem aqui. Devil May Cry 1, 2, 3, Prince of Persia, os 3 tem, os Need for Speed, Underground 1, Underground 2, Most Wanted tem aqui também. Sim, tem muitos jogos, mas muitos jogos mesmo. Os GTA tem todos, né? Então, basicamente assim, eu vou conseguir jogar, ter uma experiência muito boa com esse HD, com esse UPL. E aí ele acabou que deu certo, a gente fez negócio, eu peguei com ele, comprei e fiquei com ele. Tem muito jogo ali que meu filho gosta de jogar, que é os joguinhos dos Lego, né? Batman Lego, Indiana Jones, Star Wars, assim, muito bom mesmo. E foi um ótimo negócio que eu fiz, querendo ou não, assim, eu achei excelente negócio que eu fiz ter pegado esse HDzinho aqui, né? Eu acredito que deve caber talvez até mais jogos, não sei, né? Mas eu não, por enquanto eu não vou mexer nisso porque tem muito jogo aqui e eu ainda acaba colocando o jogo e a gente nem joga nada, porque tem muito jogo, você não joga nada, para falar a verdade. Então, a minha experiência que eu estou tendo com o PlayStation 2, né, em pleno 2025 é praticamente assim, excelente. Eu acho que é a melhor experiência que alguém poderia ter. Eu sei que hoje em dia eu já tive PlayStation 3, né, há muito tempo atrás. Depois que eu casei, antes de ter filho, eu tive PlayStation 3, tive um PlayStation 4 também, fiquei pouco tempo com ele, tive o Xbox 360, mas parece que a experiência e a nostalgia do PlayStation 2, por mais que eu não tive, mas eu tive essa nostalgia jogando na casa dos meus amigos e jogando de dois, hoje eu posso ter essa experiência também, só que jogando dentro da minha casa e com o meu filho. Então, assim, tá sendo excelente mesmo, eu recomendo muito. Quem tá pensando em ter um PlayStation 2 pode comprar. Esse daqui, ele ainda tá com o leitor dele, ó. Só que o leitor dele não funciona, né? O canhãozinho aqui até liga, ele até mexe e tal, mas só que ele não funciona. Eu já coloquei aqui, testei colocar um joguinho aqui em mídia física e não deu certo não. Ele não funcionou, ele não reconhece. Aí agora então eu vou colocar lá na tela para vocês verem como que é o sistema UPL. Se deixei no comentário se vocês têm um entendimento, se é um sistema mais antigo, um mais novo, né? Porque eu não tenho conhecimento nenhum. Então vou dar um tempinho aqui, vou ligar lá na televisão e já volto. Bom, ó, esse é o sisteminha UPL. Como eu disse, eu não sei se é um UPL antigo, novo. A tela dele de apresentação é aquela. E aqui é onde estão os jogos. Esse é meio difícil de eu mostrar aqui, vou chegar um pouquinho mais para frente, que está com um controle só. Aqui eu não vou mostrar todos os jogos que tem, porque são muitos. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando direto, mas tem esses jogos aqui, ó. Depois dá para pular bastante, ó. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Ó. Chegou. Vou mostrar como que ele roda aqui para vocês ver. Vou no Bully, que é um jogo que eu sempre tive muita curiosidade em jogar. Vi bastante comentário positivo dele, né? Assim, todos os vídeos que eu entrava para pesquisar jogos de PlayStation 2, sempre tava mostrando ele, né? E ele sempre aparecia assim, tipo, os top 20, os melhores jogos de PlayStation 2, ele sempre tava ali entre os 10 melhores, né? Então, eu acredito que é um jogo muito bom e agora eu comecei a jogar ele. Então, vou mostrar aqui para vocês como que é a qualidade da imagem, tá? Qualidade da imagem do jogo, qualidade do som. Com esse PS2 Show HDMI ela fica muito melhor, pode ter certeza. Que eu já testei já com o cabo normal, né, de áudio e vídeo, e não ficou muito legal. Eu particularmente não gostei. Então aqui tá o jogo. Eu cheguei a comprar até o pezinho para poder colocar ele. Mas só que aí depois a gente acabou comprando esse hackzinho aqui, né, para poder deixar aqui, dar uma diferenciada aqui, dar uma organizada. Tá meio bagunçado aqui, principalmente por causa dos carrinhos ali, ó. O meu fica esses carrinhos, esses Hot Wheels dele, deixa tudo ali. Mas aí ele fica aqui, ó. A gente deixa ele ali daquela forma.
Antes tinha um painel aqui, eu colocava ele de ladinho em pé aqui com o pezinho que eu comprei, com o painel ali. Mas aí a gente comprou a rack, ele fica ali embaixo ali. Fica bem discreto, né? Mesmo com os fios eu consegui dar uma boa organizadinha nele aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fica desse jeito, o HDzinho lá atrás, ó. Aqui é o sisteminha do controle, ó. Eu deixei desse jeitinho aqui. E a tomada eu ligo ali. Essa tomada eu tenho certeza que ela não é a original dele, mas funciona. Tá meio escuro aqui o jogo. Eu acho que tá de noite, deixa eu ver. É, tá. Deixa eu apertar aqui pra ele dormir, pra ficar mais claro, que aí vai dar pra vocês verem melhor. Que aí fica muito com reflexo. Eu tô jogando esse falar bully, mas é Buddy, né? Tô jogando ele e eu achei assim um jogo bem divertido, as missões dele, a qualidade gráfica dele é muito boa. Depois eu dei uma pesquisada, né? Ele foi praticamente o último jogo que a Rockstar lançou pro PlayStation 2, né? Então por isso que ele tem uma qualidade gráfica muito boa, né? A qualidade gráfica dele é muito boa mesmo. Então aqui para vocês verem, ó, como que ele tá rodando, ó, o controle responde certinho, ó. Lá, andar de skate, ele tá funcionando muito bem o jogo. Olha lá. Tá vendo? O jogo é excelente, né? Eu tô nas missões agora que abriu o portão da escola para poder ir para a cidade. Aí eu tô gostando bastante, que agora você consegue personalizar bem mais seu personagem, colocar as roupas. Então assim, bem intuitivo. Mas enfim, o intuito do vídeo era mostrar mais a minha experiência que eu estou tendo, compartilhar aí com vocês, tá? Se você tá pensando em comprar um PlayStation 2 em pleno 2025, principalmente se você não teve, eu recomendo bastante, principalmente se você colocar esses acessórios aqui que eu coloquei nele, conseguir um HD com bastante jogos, eu recomendo bastante, tô gostando muito, é diversão para mim, diversão quando eu tô com meu filho, diversão quando ele tá jogando sozinho. Então assim, compre mesmo que seja para o seu filho, compre mais ainda se for para você, eu recomendo muito. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ele ficou um pouco longo, mas foi mesmo para retratar mais a minha experiência com esse console incrível. Então meu muito obrigado, falou e fui!